E se eu te dissesse que existe uma chave silenciosa, escondida dentro de você, capaz de mudar por completo o rumo da sua vida? Não é uma chave física, não é um contato influente, não é sorte, é algo muito mais íntimo e, ao mesmo tempo, muito mais poderoso. Eu estou falando da fé. Mas não aquela fé que muita gente limita apenas à religião ou à ideia de esperar parado que um milagre aconteça do nada. A fé de que estamos falando aqui é diferente. Ela é ativa. Ela é criadora. Ela funciona como um tipo de energia interna que molda aquilo que você pensa, sente, decide e, no fim das contas, aquilo que você vive. E a verdade é que essa força age o tempo todo, você perceba ou não. A Bíblia define a fé de um jeito que atravessa séculos e continua atual. Em Hebreus 11:1 está escrito que a fé é o fundamento firme daquilo que se espera e a prova daquilo que ainda não se vê. Em outras palavras, você pode não enxergar com os olhos, mas por dentro você sustenta uma certeza. E é impressionante como isso conversa com o que Napoleon Hill descobriu após décadas estudando pessoas extremamente bem-sucedidas. Ele dizia que a fé é como um elixir que dá vida ao pensamento. Ela dá força, direção e movimento para aquilo que antes era só um desejo. Porque existe um princípio aqui que muita gente ignora. A realidade que você vive por fora costuma refletir aquilo que você alimenta por dentro. Se a sua fé está presa no medo, na insegurança, na sensação de que não vai dar, o seu mundo começa a ficar estreito. Você enxerga menos possibilidades, você adia decisões, você se sabota. E, sem perceber, sua vida vira uma repetição de limitações. Mas quando a sua fé se ancora na certeza, não na arrogância, mas na convicção, algo muda. Sua postura muda, seu olhar muda, suas atitudes mudam, e com o tempo o resultado muda. Só que aqui vem um ponto crucial. A maioria das pessoas não entende a fé como força criadora. Muita gente confunde fé com esperança frágil. Esperança é, tomara que aconteça. Fé é, eu sei que vai acontecer. E não porque você está fingindo, não porque você está se enganando, mas porque você decidiu por dentro sustentar uma certeza que ainda não apareceu do lado de fora. É por isso que Jesus disse algo que parece simples, mas carrega um princípio gigantesco. Se você tiver fé, como um grão de mostarda, você pode dizer para um monte sair do lugar, e ele sai. Mateus 17:20. Isso não é só poesia. Isso é um ensinamento sobre como a fé opera. A fé verdadeira não é passiva, ela move, ela rompe barreiras, ela altera o curso das coisas. E aí talvez você se pergunte, se a fé tem esse poder todo, por que tanta gente continua presa na escassez, na dúvida e no medo? A resposta é direta, porque a maioria alimenta mais o medo do que alimenta a fé. A pessoa diz que acredita, mas passa o dia inteiro ruminando cenários negativos. Diz que quer vencer, mas conversa consigo mesma como alguém derrotado. Diz que confia, mas toma decisões baseadas em pânico. E aquilo que você repete dentro de você vira uma espécie de padrão dominante. A Bíblia alerta, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23:7. Ou seja, não é só o que você diz na boca, é o que você sustenta como verdade dentro de você. E Napoleon Hill reforçava isso com uma metáfora poderosa. A mente é como um jardim. Se você não plantar conscientemente as flores, as ervas daninhas vão crescer sozinhas. Dúvida, medo, comparação, sensação de incapacidade, tudo isso brota naturalmente quando você não cuida do que está colocando aí dentro. Então o convite de hoje é bem claro. Assuma o controle do que você planta na sua mente, porque fé não é ignorar desafios. Fé é encarar desafios sem permitir que eles definam quem você é. Ter fé é olhar para uma fase difícil e dizer, isso não é o fim, isso é parte do caminho. Eu vou atravessar.
A fé é a ponte entre o invisível e o visível. É o alicerce dos sonhos grandes. E mais, é a força silenciosa que sustenta você quando o mundo inteiro ainda não entende o que você está construindo. Pensa nos grandes realizadores que Napoleon Hill estudou. Thomas Edison tentou e falhou inúmeras vezes antes da lâmpada se tornar realidade. Henry Ford foi ridicularizado antes de mudar uma indústria inteira. E se a gente amplia isso para exemplos mais recentes, a história se repete. Steve Jobs enxergou uma revolução tecnológica antes de ela caber na mão de alguém. Walt Disney insistiu em um império de imaginação quando o mundo dizia que era loucura. O ponto não é idolatrar pessoas. O ponto é perceber um padrão. Essas pessoas não apenas queriam, elas acreditavam. Elas agiam como quem já tinha visto a vitória por dentro. E é exatamente isso que diferencia uma fé criadora de um simples desejo. A fé criadora não fica esperando um sinal perfeito. Ela constrói sinal. Ela cria caminho. Agora, atenção. Fé criadora não é fantasia. Fé criadora não é sentar e repetir frases bonitas enquanto a vida passa. A fé verdadeira exige alinhamento com a ação. A Bíblia é muito direta. A fé, se não tiver obras, é morta. Ali, Tiago 2,17. Você pode acreditar muito, mas se não mover um dedo, a sua fé vira só uma ideia. A fé é o motor, a ação é a estrada. E quando você junta os dois, fé viva e ação constante, você cria uma força difícil de parar. É aqui que muita gente quebra. A pessoa se empolga por um dia, 2 dias, mas quando aparece a primeira dificuldade, ela abre espaço para o inimigo número 1 da fé, a dúvida. A dúvida é sutil. Ela não chega gritando, ela chega sussurrando. E se der errado? E se você não for capaz? E se você estiver sonhando alto demais? E quando você dá atenção demais para esse sussurro, você afunda por dentro, mesmo estando em pé por fora. Existe uma cena simbólica na Bíblia que explica isso com perfeição. Pedro andando sobre as águas. Enquanto ele mantinha o foco na fé, ele fazia o impossível. Mas quando ele olhou para o vento e para as ondas, o medo entrou. A dúvida entrou. E ele começou a afundar. Jesus diz: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Mateus 14:31. A lição é simples e profunda. Você anda sobre as águas enquanto sustenta a certeza. Você afunda quando entrega o controle para o medo. E se você quer construir uma fé inabalável, você precisa entender outra coisa. Fé também é alimentação. Napoleon Hill dizia algo muito forte: alimente sua mente apenas com aquilo que está em harmonia com o futuro que você deseja. Porque tudo o que você consome, conversas, vídeos, notícias, músicas, ambientes, está ensinando algo para o seu cérebro. Se você se alimenta de negatividade o tempo todo, você fortalece um tipo de crença. O mundo é perigoso, nada dá certo, é melhor não tentar. Mas quando você escolhe nutrir sua mente com histórias de superação, com ensinamentos sólidos, com uma visão de possibilidades, com a palavra de Deus, com conteúdos que te puxam para cima, você fortalece outra crença. Eu posso, eu avanço, eu construo. E aí vem a parte prática. Como fortalecer essa fé de forma real, sem maquiagem? Começa com 3 perguntas simples. No que eu estou acreditando hoje? Essas crenças me impulsionam ou me travam? Minhas ações combinam com a vida que eu digo que quero? Se existe desalinhamento, não adianta se culpar. O caminho é ajustar, porque fé se parece muito com músculo. Quanto mais você treina, mais forte fica. Agora vamos falar dos inimigos silenciosos que sabotam a fé de muita gente e como vencer cada um deles. O primeiro inimigo é o medo. Napoleon Hill dizia que antes de qualquer grande realização, o ser humano precisa enfrentar o medo, porque o medo paralisa. Ele cria histórias na cabeça. Ele faz você enxergar a ameaça
onde existe oportunidade. E a Bíblia também é clara. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. O medo não é um sinal de fracasso. O problema é quando o medo vira o seu conselheiro. Quantas vezes você adiou algo importante por medo de errar? Quantas vezes você se calou por medo de julgamento? Quantas vezes você não começou por medo do desconhecido? Toda vez que você escolhe o medo, você enfraquece a fé. O segundo inimigo é a dúvida. A dúvida é como uma rachadura na base. Se você não cuida, a estrutura inteira perde firmeza. A dúvida rouba decisões, rouba consistência, rouba energia. O terceiro inimigo é a procrastinação. Ela é perigosa porque parece inofensiva. Ela vem disfarçada de "depois eu faço", quando eu estiver pronto, quando for a hora certa. Mas a procrastinação é um assassino lento de sonhos. Napoleon Hill chamava a procrastinação de assassina oculta da oportunidade, porque ela vai matando o seu futuro um dia de cada vez, sem barulho. E existe ainda um inimigo que muita gente subestima: o ambiente. Gente negativa, conversa tóxica, pessoas que zombam de quem tenta, lugares que te puxam para baixo. Tudo isso corrói sua fé aos poucos. A Bíblia adverte: as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Você não precisa brigar com ninguém, mas precisa proteger sua mente. Se você quer construir um jardim, você não deixa pragas circulando livremente. Então, como vencer esses inimigos na prática? 3 pilares. Primeiro, reprogramação mental diária. Você precisa colocar a fé em movimento dentro de você todos os dias. E isso não é frase motivacional, é treinamento. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Romanos 10:17. Ouvir o quê? Aquilo que alimenta sua certeza. Afirmações ajudam, mas não como repetição vazia. Elas funcionam quando vêm com presença, emoção e intenção. Exemplos do jeito certo. Eu estou construindo uma mente firme. Eu não sou refém do medo. Eu avanço um passo por vez. Eu sou capaz de viver algo maior. Minha fé está ativa e cresce todos os dias. Segundo, ação consistente. Não precisa ser gigante, precisa ser constante. Ação pequena feita com fé hoje vale mais do que um plano perfeito que nunca sai do papel. Você não precisa enxergar a escada inteira. Você precisa subir o primeiro degrau. Cada ação reforça a crença. E cada crença reforçada gera mais ação. Isso vira um ciclo. Terceiro, proteção do ambiente. Reduz a exposição ao que te drena. Aumente contato com o que te fortalece. E lembre, você se torna semelhante ao que você contempla com frequência. Napoleon Hill dizia: você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. Então a pergunta é: no que você tem pensado a maior parte do tempo? Se você pensa em escassez, você vive escassez por dentro e por fora. Se você pensa em vitória, você começa a agir como alguém que está indo para a vitória. E não, isso não significa que a vida vira um mar de rosas. Significa que você atravessa o caos sem perder o rumo. Agora, como transformar essa fé em hábitos diários, de um jeito definitivo? Aqui está um caminho simples, mas profundo. Pense com fé. Seus pensamentos são sementes. Quando surgir um pensamento de dúvida, você não precisa entrar em guerra consigo mesmo. Só precisa corrigir a rota. Dúvida não vai dar. Correção. Eu começo pequeno, mas eu continuo. Ansiedade. E se der errado? Correção. Eu aprendo no processo e sigo. A mente precisa de direção. E a fé é direção. Fale com fé. As palavras têm peso. Elas constroem atmosfera. A Bíblia diz que vida e morte estão no poder da língua. Provérbios 18:21. Tem gente que ora por vitória e depois passa o dia decretando derrota. Eu não consigo. Isso não é para mim. Eu sempre estrago tudo. Percebe?
Isso é uma programação. Troque por palavras alinhadas. Eu estou em construção. Eu estou aprendendo. Eu vou até o fim. Eu não volto para o mesmo lugar. Haja com fé. Se você quer prosperidade, faça hoje algo que organize sua vida financeira. Se quer saúde, comece hoje uma escolha simples. Se quer crescer profissionalmente, estude e aplique algo hoje. Fé não é esperar condições perfeitas. Fé é começar com o que tem. E agora, um elemento que muita gente ignora, mas que amplifica tudo: gratidão. A gratidão não é fingir que está tudo bem. Gratidão é reconhecer o que já existe para abrir espaço para o que ainda vai existir. A Bíblia diz: em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5,18. Quando você agradece antes de ver, você está dizendo: eu creio. E isso muda sua energia interna. Um exercício prático. Ao acordar, escreva 5 coisas pelas quais você é grato. Antes de dormir, agradeça por 3 vitórias do dia, mesmo pequenas. Isso treina sua mente para a abundância, não para a falta. Agora junta tudo. Pense com fé. Fale com fé. Haja com fé. E agradeça com fé. E você vai ver algo acontecer. Não é o mundo que muda primeiro. É você. E quando você muda, suas decisões mudam. Quando suas decisões mudam, suas ações mudam. Quando suas ações mudam, seus resultados mudam. Jesus disse: tudo o que pedirdes em oração, crede que recebereis, e assim será. Marcos 11:24. A fé não espera ver para crer, ela crê, e por isso vê. A vida que você deseja já existe como possibilidade. E o que faz essa possibilidade virar realidade é a força que você sustenta por dentro, mesmo antes de aparecer por fora. Você não é vítima do destino. Você é participante da sua própria construção. E agora eu quero te propor um pacto simples, mas poderoso. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: minha fé cria meu futuro. Não é só uma frase bonita, é um compromisso, é um marco. É você dizendo para si mesmo: a partir de hoje eu não alimento mais o medo como rei, eu alimento a fé como caminho. E se você quer continuar fortalecendo sua mente, sua fé e sua vida, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar que ainda existe poder dentro dele. Porque quando você espalha luz, você também se aproxima da luz. A decisão está nas suas mãos: voltar para a rotina de sempre, ou começar hoje a construir com consciência a realidade que você tanto deseja. A vida que você quer começa com uma escolha: a escolha de crer, a escolha de agir, a escolha de criar. E essa escolha você pode fazer agora.